Fala pessoal, iniciamos a semana com alguns pontos importantes aí a serem observados. Tem toda a questão envolvendo o decreto do IOF, foi suspenso, né, o decreto pelo STF, que definiu ali uma audiência de conciliação entre os poderes, né, para que cheguem num acordo, tá? Então ficar de olho nesse tema. E também temos, né, o dia 9 de julho, que é o dia ali referente às tarifações lá nos Estados Unidos, é a data limite ali que o Trump deu para que alguns países, né, entrem em acordo com os Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Pode ser que teremos bastante volatilidade aí por conta de toda essa questão, principalmente envolvendo as tarifas, né? Bem, vamos dar uma olhada no gráfico, né, para ver o que, que nós temos ali pelo gráfico. Para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube, hoje dia 7 de julho, uma segunda-feira, e lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá, o Ibovespa ele andou bastante tempo ali de lado, estávamos chamando a atenção da consolidação entre o 135 e a região do 140, mas na semana passada ele acabou rompendo para cima do 140. Hoje ele faz um movimento de correção, ok, não vejo ali ainda com preocupação esse movimento de correção, mas certamente é algo que precisa ser observado nos próximos dias. Eu entendo que se ele corrige, até mesmo se ele invade, né, um pouco para baixo dessa primeira marcação verde, então se ele faz algo parecido com isso, é natural, tá? O preço já vem subindo aqui desde o dia 26 de junho e é natural que ele faça uma correção no curto prazo. Mas o que não pode acontecer é ele permanecer para baixo dessa região. A partir do momento que ele corrige, ele já tem que formar seu pivôzinho de alta e dar continuidade. Se por um acaso a gente observar o Ibovespa testando um topo, não faz novo topo, aponta novamente para baixo, aí começa a acender o sinal de alerta, porque aí eu vejo que este movimento de rompimento ali, né, a máxima histórica que ele marcou nos últimos dias, pode ter sido ali um rompimento falso ali nos topinhos anteriores, só foi lá para dar uma violinada, depois voltou para baixo dessa região, e se ele começa a trabalhar para baixo dos 140 mil, né, permanece abaixo dos 140 mil, aí eu entendo que ele volta para dentro da consolidação e tende a buscar o 135 novamente. Então, o ideal é que ele corrija, faça o seu pivô e dê continuidade na renovação de topo ali para a gente entender que o mercado segue na tendência de alta, tá? Então, ainda gosto das compras, tá? Apesar da movimentação mais negativa do de hoje. Tá certo que não é o melhor ponto de compra pensando em relação risco-retorno, né? Ele está um pouco esticado, mas de qualquer forma, ainda não vejo algum indício de venda, tá? Se ele começar a travar nessa região aí dos 140, 138, poderemos ter algumas oportunidades ali pelo risco, visando ali voltar para testar o 135, que foram os últimos fundos aí que ele marcou no gráfico, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando como que o Ibov reage aí nos 140 mil. Gráfico do dólar, WDO FUT, bem, o dólar segue aí testando aquela região ali de fundo, né, de maio do ano passado, região aí do 5,43, 5,40, 5,43, 5,45. O dólar ainda é para baixo, tá? Apesar de ter chegado no ponto importante, ainda vejo que é para baixo. No curtíssimo prazo, qualquer repique abaixo de 5,51, 5,50, entendo que é para bater cabeça e mandar para baixo. Mas se por um acaso esse dólar conseguir romper para cima de 5,50, aí ele abre possibilidade, né? Abre alvos até a região de 5,60, até mesmo a região de 5,70, tá? Ele pode voltar para testar essa linha vermelha um pouco mais para cima. Então vamos ficar de olho aí no dólar. Acho que o ponto importante no dólar no curto prazo é o 5,50. Para cima dele, ele pode dar uma acelerada até perto de 5,70. E se ele falhar no 5,50, ele volta mais uma vez para testar essa região de fundos aí, deixados recentemente no 5,43, tá ok? Bem, toda semana eu trago dois candidatos, né? Então não seria diferente nessa semana. Eu trouxe dois candidatos na venda, tá, pessoal? Dois candidatos que eu considero ali que estão em pontos importantes ali, pensando na venda. Desculpa, na venda não, na compra. Na compra. São dois candidatos de compra. O primeiro candidato seria o gráfico de Tecnos, Tecni 3. Vamos lá, tá numa região que eu considero aí um ponto importante. Ele tem três linhas verdes para cima, tá testando a primeira linha verde.
Bem, pensando em relação risco-retorno, o ideal é que ele já comece a formar seu pivôzinho de alta por aqui e volte para testar topo, tá? Se ele começar a trabalhar para baixo dessa região de 6,60, existe a possibilidade dele ir lá testar os 6,28, 6,30. Aí já começa a ficar um pouco mais esquisita a movimentação. Por quê? Se ele vem neste ponto, esta região que no momento, apesar de ele estar violinando ela, eu ainda vejo como suporte, se ele vai na próxima região, eu já começo a ver essa região como resistência, tá? E aí qualquer movimento de repique, aí sim a gente poderia até pensar numa venda acreditando em 3 movimentos para baixo. No momento não é o que acontece, então ele está testando a região de suporte, é uma região onde nós temos uma linha verde. Se eu for aqui no gráfico de 120 minutos, ele tem uma condição de 3 linhas verdes para cima. Estava até mais interessante um pouco mais cedo, ele acabou devolvendo um pouco aí, mas ele está tentando escapar essa linha vermelha, então ficar atento, porque se Tecnos trabalha acima dessa linha vermelha, isso indica para a gente uma possibilidade ali de uma retomada lá para testar os topos. Então eu gosto da região, entendo que é um ponto sim interessante para compra. Agora é acompanhar para ver se Técnicos vai ter força para segurar por aqui. Se ele seguir caindo, né, e principalmente se ele começar a fechar para baixo de 6,50, aí eu entendo que vale esperar um pouquinho mais, porque ele pode sim testar lá o 6,20, 6,30, né? 6,30, 6,28 como o próximo suporte. Mas aqui já é uma região que me chama bastante atenção. Ficaria atento aí na reação de Tecnos nos próximos dias, tá? Outro que me chama atenção é o gráfico de Intelbras, INTB3. Vamos lá. Intelbras, né? Deixa eu só colocar aqui as mimas também. Intelbras, ele está dentro de uma consolidação entre mimas, 7,2 com alvo na resistência 305. Repara que Intelbras vem ganhando cada vez mais suporte aqui na região de fundo, né? 17, 34, agora 7,2. Então ele tem ganhado cada vez mais suporte na região de fundo. Ele fez fundo, veio testar fundo, não perdeu, né? Então segurou no teste do fundo. Já está começando a trabalhar aqui para cima. Ele chegou a romper aqui essa região dos 15,60, agora vem no movimento de correção. Ele tem uma linha de tendência aqui pegando os últimos fundos que está sendo testado agora. Então, assim, também gosto de Intelbras. É claro, não entraria agora, tá? Porque se ele começa a fechar para baixo desses 14,50, aí eu vejo que Intelbras fica esquisito, ele pode sim voltar para testar tudo de novo aqui na mima 72, mas supondo que Intelbras faça algo parecido com isso nos próximos dias, em cima da linha de tendência, em cima da região que eu marquei como suporte. Eu entendo que vale uma tentativa assim na compra, com stop curtinho abaixo do fundo, e o alvo na próxima resistência pela mima, no topo, né, na linha superior aí também do canal de alta. Então vamos ver se Intelbras faz algo parecido com isso, tá? Então é importante que Intelbras comece a segurar aí nessa região 14,70 até 14,50, eu entendo que pode ir lá, mas é importante que ele já comece a ter uma reação compradora neste ponto, tá? Então fique de olho, Intelbras num ponto interessante aí para a gente ficar atento. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Bem, vamos lá, pessoal. S&P 500 voltando aqui do feriado, né? Então, teve feriado ali na sexta-feira. S&P 500 renovou máxima histórica, tá? E qualquer movimento de correção, eu ainda entendo que é para compra, tá? Hoje ele está negativo, né? Pelo menos até agora, aí, menos 0,42. Então, uma correção pequena, né? Considerando aí toda a movimentação de alta do S&P 500. E vamos ver se ele corrige, né? Ele precisa até corrigir bem, né? Ele precisa ter uma correção aí, se eu pegar do preço atual até ali a linha verde, uns 2%, né? Que para S&P 500 é muito, tá? Então, ele caiu uns 2% ali para chegar numa primeira região de suporte. E a partir daquela região, sim, é um ponto que eu vejo que tem uma relação risco-retorno mais interessante aí para quem está procurando compra no S&P 500. Então, ficar de olho, S&P 500 considero sim ainda numa movimentação de alta, pullbacks ainda vejo como oportunidade na compra, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Semana que vem nós estamos de volta com as oportunidades em parceria com o canal Monitor do Mercado, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.